Bom, então hoje nós vamos começar, de fato, né? Semana passada nós lemos o prefácio do livro 50 anos depois, uma carta de Emmanuel, né? A todos nós. E hoje nós vamos então no primeiro capítulo. O capítulo se chama Uma Família Romana. E o livro se chama 50 anos depois, nós já vamos ver logo no início, exatamente por que que ele se chama 50 anos depois. Então vamos lá, uma família romana. Varando a multidão que estacionava na grande praça de Esmirna, em clara manhã do ano de 131 da nossa era. Quer dizer, aqui ano de 131 depois de Cristo, em uma clara manhã, uma multidão marchava um troço de escravos jovens e atléticos, conduzindo uma liteira ricamente ataviada ao gosto da época. Então, vocês se lembram, o livro há 2000 anos terminou no ano em que teve a explosão do Vesúvio, né? E isso aconteceu exatamente 50 anos antes do que nós estamos começando essa jornada. O Emmanuel, no prefácio, disse: nós não vamos começar desde o início da nova encarnação do Públio Lentulus e nem essa história, o principal é o Públio Lentulus, né? No caso aqui como Nestório, mas sim a Célia. Mas o fato é que 30 anos depois, 50 anos depois, quer dizer, nós estamos já dando sequência, engrenando ali na história desses que já estão reencarnados. De espaço a espaço ouviam-se as vozes dos carregadores exclamando: Deixai passar o tribuno Caio Fabricius. Lugar para o nobre representante de Augusto. Lugar, lugar. Então, o contexto, vocês estão vendo, é mais ou menos o mesmo. É o Império Romano. É uma liteira carregando alguém importante do Império. No caso aqui, Caio Fabricius. Algum representante do imperador. Desfaziam-se os pequenos grupos de populares formados à pressa em torno do mercado de peixes e legumes, situado no grande logradouro, enquanto o rosto de um patrício romano surdia entre as cortinas da liteira, com ares de enfado, a observar a turba rumorosa. Então, era um patrício romano dentro ali daquela liteira. Seguindo a liteira, caminhava um homem dos seus 45 anos presumíveis, deixando ver nas linhas fisionômicas o perfil israelita, tipicamente características e de um orgulho silencioso e inconformado. Então, tem algumas informações aqui que eu acho importante a gente considerar para a gente situar, inclusive, alguns detalhes dessa reencarnação do Emmanuel, né? A gente já sabe que ele vai vir como escravo, um escravo que no ano de 131 tem 45 anos aproximadamente. Ele era israelita, quer dizer, nasceu como realmente um, um hebreu, não já como um romano, e se tornou um escravo do Império Romano. E que carregava dentro dele, então olha para também a gente entender algo como não é tão simples assim, né? A gente acha que quando a gente passa por uma grande lição, um revés na nossa vida que nos ensina muita coisa, a gente acha que nosso espírito já está transformado de uma hora para outra. Mas olha aqui, ele ainda carrega dentro dele um orgulho silencioso e inconformado. Ele já se voltou ao Cristo no final da encarnação passada. Ele desencarnou já convicto disso. Mas ainda o espírito carrega traços que, pelas informações que a gente tem, ainda por algumas encarnações, por várias encarnações, ele ainda sentia, por mais que isso fosse cada vez em menor intensidade, esse orgulho dele, que era, né, algo que ele carregava muito intimamente, né, como um senador,
que ele levou ainda muito tempo para conseguir se desfazer totalmente. A atitude humilde, todavia, evidenciava condição inferior e, conquanto não participasse do esforço dos carregadores, adivinhava-se-lhe no semblante contrafeito a situação dolorosa de um escravo. Então, olha como fala aqui, né? Ele tinha uma atitude humilde, mas evidenciando que ele era simplesmente submisso, ele era evidenciando a condição inferior como um escravo, que pelo menos não era rebelde, mas ele não tinha aquilo já natural dentro dele, né, de ser humilde. Ele estava humilde por conta da situação. Então, olha como inverter os papéis às vezes começa a ensinar um espírito o que pode ser que leve tempo para poder se tornar parte realmente consolidada daquele espírito. Mas o fato é isso. Públio Lentulus já está reencarnado e com 45 anos, no ano de 131. Então, se o Vesúvio, no ano de 89, lá, né, ele teve a sua erupção, 50 anos depois ele já está com 45 encarnado. Então, o Emmanuel passou no mundo espiritual 5, 6 anos antes de reencarnar. Pelo que eu estou concluindo aqui dessas informações. Mostrando para a gente que não existe regra, né, com relação ao tempo de reencarnação. Existem preparos, às vezes levam tempo, estudo. Existem situações mais imediatas. Existem espíritos que passam, inclusive, séculos antes de reencarnar. Ou por endurecimento, né, tempo perdido no umbral, sofrendo, né, não é perdido. A gente sabe que esse sofrimento também acaba sendo pedagógico, né, acaba sendo algo que se reverte para o ensino do espírito. Ou espíritos que já não precisam reencarnar com a mesma frequência. Então, tem espíritos que já não precisam reencarnar com a mesma frequência que nós. Então, a cada 800 anos, 700 anos. Mas o fato é que Públio Lentulus já está no ano de 131 com 45 anos de idade. Respirava-se à margem do Golfo Esplêndido o ar embalsamado que os ventos do Egeu traziam do grande arquipélago. O movimento da cidade crescera de muito naqueles dias inovidáveis, sequentes à última guerra civil que devastara a Judéia para sempre. Milhares de peregrinos invadiam-na por todos os flancos, fugindo aos quadros terrificantes da Palestina, assolada pelos flagelos da última revolução. Então, também, olha que interessante para que a gente veja isso, porque historicamente, os conflitos na Palestina, né, nunca cessaram, parece. Começaram naquela época, houve a destruição de Jerusalém, aquela que foi descrita no livro há 2000 anos, não foi a primeira das destruições do templo em Jerusalém, né? Mas que parecia que naquele momento o Império Romano colocou um fim, né, na revolta ali dos hebreus e estava tudo resolvido. Não. Os conflitos, a gente está vendo aqui, ó, 50 anos depois, ainda continuam acontecendo. E ainda até hoje, né? Assoladas, então, como ele fala, pelos flagelos da última revolução, aniquiladora dos últimos laços de coesão das tribos laboriosas de Israel, desterrando-as da pátria. Remanescentes de antigas autoridades e de numerosos plutocratas de Jerusalém, de Cesareia, de Betel, de Tiberíade, ali se acotovelavam famélicos por subtraírem-se aos tormentos do cativeiro após as vitórias de Júlio VI Severo sobre os fanáticos partidários do famoso Bar Koziba. Então, mais uma dos conflitos e derrota, né, do povo hebreu por parte do Império Romano. Vencendo os movimentos instintivos da turba, a liteira do tribuno parou à frente de soberbo edifício, no qual os estilos grego e romano se casavam harmonicamente.
Ali estacionando, foi logo anunciado no interior, onde um patrício relativamente jovem, aparentando mais ou menos 40 anos, esperava-o com evidente interesse. Então, esse Fabrícios, né, o que estava na liteira, foi conduzido à casa, né, de um outro importante personagem da época ali, né, no Império Romano. E agora a gente já vai começar a correlacionar algumas coisas que foram ditas no prefácio. Porque olha quem é aqui, né? Por Júpiter, essa pessoa que saiu ali da casa falou para Fabrícios, exclamou. Não, isso Fabrícios falando para o dono da casa. Por Júpiter, exclamou Fabrícios, abraçando o amigo Euvídio Lúcius. Euvídio Lúcius é um dos personagens aqui que nós vamos lidar em todo o livro. Nós vamos conhecer a história dele, né? As provações, as decisões, né? E Euvídio Lúcius, no prefácio, não sei se vocês se lembram, foi citado ali. É um dos que estavam no livro há 2000 anos. Ele era Pompílio Crasso, aquele que morreu tirado o coração ali, né, na frente de Públio Lentulus, e Públio Lentulus naquele momento não morreu. Então esse foi aquele que conviveu com Públio Lentulus naquela época. Só que aqui Euvídio Lúcio está ainda do lado do Império, por razões que a gente não tem como julgar, a gente desconhece. Mas o fato é que ele estava nessa condição e Públio Lentulus já sendo colocado do lado oposto, né? Socialmente ou etnicamente. Talvez porque o Públio Lentulus já estivesse realmente num caminho mais desperto, onde ele já tem consciência e muitas vezes até concorda com situações mais drásticas para que ele possa começar a quitar o passado. Porque o espírito que já tem mais consciência, que está mais desperto, ele também tem necessidade, ele tem o desejo de reparar, né? Ou de ser colocado em ambientes trocados, que é o que a gente fala, né? Que é a expiação. Então, você é colocado no local onde antes você agredia, para você sentir a agressão e sentir na pele o que é de fato aquilo que você fazia. Mas o Ovidio Lúcio ainda não. Ele está aqui como um romano. E aí o Fabrícios falando, né? Ovidio Lúcio não supunha encontrá-lo nessa plenitude de robustez e elegância, de fazer inveja aos próprios deuses. Ora, ora, replicou o interpelado, em cujo sorriso se podia ler a satisfação que lhe causavam aquelas expansões carinhosas e amigas. São milagres dos nossos tempos. Aliás, se há quem mereça tais gabos, é mesmo você, a quem Adonis sempre rendeu homenagens. Então eles estavam, né, nos cumprimentos, né, super amigáveis ali, elogiando o outro. Nesse ínterim, um escravo, ainda moço, trazia a bandeja de prata, onde se alinhavam pequenos vasos de perfume de coroas da época, adornadas de rosas. Euvídio Lúcio serviu-se cuidadosamente de uma delas, enquanto o visitante agradecia com leve sinal de cabeça. Mas ouça, continuava o anfitrião sem dissimular o contentamento que lhe causava a visita. Há bastante tempo aguardamos tua chegada de maneira a partirmos para Roma com a brevidade possível. Há 2 dias que a galera está à nossa disposição, dependendo a partida tão somente da sua vinda. Então, o Euvídio Lúcio estava só esperando o Fabrício chegar, né, de lá da Palestina, para depois os dois irem de volta para Roma. E batendo-lhe amistosamente no ombro, rematava: Que demora foi essa?
Bem sabes, explicou Fabricius, que sumariar os estragos da última revolução era tarefa assaz difícil para realizar em poucas semanas, razão pela qual, apesar da demora a que te referes, não levo ao governo imperial um relatório minucioso e completo, mas apenas alguns dados gerais. E a propósito da Revolução da Judéia, qual a tua impressão pessoal dos acontecimentos? Então, o Elvídio Lúcio escolhendo informações do que estava acontecendo na Judéia, né? Porque o outro, né, o Fabrícios, estava lá. Caio Fabrícios esboçou um leve sorriso, acrescentando com amabilidade: Antes de dar a minha opinião, sei que a tua é a de quem encarou os fatos com o maior otimismo. Ora, meu amigo, disse Elvídio, como a justificar-se. É verdade que a venda de toda a minha criação de cavalos da Indumeia para as forças em operações me consolidou as finanças, dispensando-me de maiores cuidados quanto ao futuro da família. Mas isso não impede considere a penosa situação desses milhares de criaturas que se arruinaram para sempre. Então, olha que interessante, o Elvídio tem uma certa sensibilidade, uma preocupação com o que está acontecendo lá. Mas o Caio Fabrícios deixando claro, né? Lembrando, olha, mas você é um dos beneficiados com o que aconteceu lá. Porque pelo que ele descreveu, né, ele tinha tropa de cavalo lá, criação de cavalo que foi vendida por trabalho que deveria acontecer do exército romano ali. Então, ele foi financeiramente beneficiado com as demandas ali, né, na Judéia. Aliás, se a sorte me favoreceu no plano de minhas necessidades materiais, devo-o principalmente à intervenção de meu sogro, junto ao prefeito Lólio Úrbico. Então, olha isso. Elvídio Lúcius, ele é casado, então, com a filha do prefeito, Lólio Úrbico. Lólio Úrbico, né, é o prefeito dos pretorianos, que era, na verdade, quem cuidava ali, né, da guarda imperial. O censor Fábio Cornélio agiu assim tão decisivamente a teu favor? Perguntou Fabrícios, algo determinado. Quer dizer, me perdoem, né? Na verdade eu falei errado aqui. O sogro do Elvídio Lúcius, que é o Fábio Cornélio, ele sim interveio junto com o prefeito dos pretorianos, que era Lólio Úrbico, mas o Fábio Cornélio, que então é o sogro dele, não é o prefeito. Só para a gente ir começando a entender a situação, mas já já isso daqui vai ficar mais claro, porque a trama envolve todos esses personagens aqui. O prefeito, Lólio Úrbico, o Fábio Cornélio, que é o sogro do Elvídio Lúcius. Então, e o Caio Fabrício falando, o censor Fábio Cornélio agiu assim tão decisivamente a teu favor? Perguntou Fabrício algo admirado. Sim, está bem, disse Caio já despreocupado. Eu nunca entendi patavina da criação de cavalos da Induméia ou de bestas da Ligúria. Aliás, o êxito dos teus negócios não altera a nossa velha e cordial amizade. Por Pollux, não há necessidade de tantas explicações nesse sentido. Pollux, né, era um dos se a gente coloca aqui, filhos de Leda e Tíndaro e Zeus, respectivos, os irmãos de Helena de Troia. Então faziam parte, né, de toda a os deuses, né, que eles chamavam ali, que eles faziam pedidos, né, na, na época ali. E eles estavam então nessa conversa ainda. E depois de sorver um trago de Falerno, solicitadamente servido, continuou como que analisando as próprias reminiscências mais íntimas.
O estado da província é lastimável. E, na minha opinião, os judeus nunca mais encontrarão na Palestina da Palestina o benefício consolador de um lar e de uma pátria. Em diversos recontros, morreram mais de 180 mil israelitas. Vocês se lembram a quantidade que morreu, né, há 50 anos atrás? E isso é impressionante, como a matança lá nunca cessou. Então, segundo o conhecimento exato da situação, foram destruídos quase todos os burgos na zona de Betel. A miséria atingiu proporções inauditas. Famílias inteiras, desamparadas e indefesas, foram covardemente assassinadas. Enquanto a fome e a desolação operam a ruína geral, chega também a peste, oriunda da exalação dos cadáveres insepultos. Nunca supus rever a Judéia em tais condições. Mas a quem deveremos inculpar do que ocorre? O governo de Adriano não se tem caracterizado pela retidão e pela justiça? Perguntou Elvídio Lúcio com grande interesse. Não posso afirmá-lo com certeza, revidou Fabrício atencioso. Todavia, considero pessoalmente que o grande culpado foi Tinéio Rufus, legado pró-pretor da província. Sua incapacidade política foi manifesta em todo o desenvolvimento dos fatos. A reedificação de Jerusalém, com o nome de Hélia Capitolina, obedecendo aos caprichos do imperador, apavora os israelitas, desejosos todos de conservar as tradições da cidade santa. O momento requeria um homem de qualidades excepcionais à frente dos negócios da Judéia. Entretanto, Tinéio Rufus não fez mais que exacerbar o ânimo popular com imposições religiosas de todos os matizes, contrariando a clássica tradição do império nos territórios conquistados. Elvídio Lúcio ouvia o amigo com singular interesse, mas como se desejasse afastar de si mesmo alguma reminiscência amarga, murmurou: Fabrícios, meu caro, tua descrição da Judéia me apavora o espírito. Os anos que passamos na Ásia Menor me devolvem a Roma com o coração apreensivo. Em toda a Palestina campeiam superstições totalmente contrárias às nossas tradições mais respeitáveis. Então, olha isso, ele tá perguntando sobre a Judéia porque algo, além de talvez outros interesses, esteja incomodando ele, né? Então, é como ele fala: os anos que passamos na Ásia Menor me devolvem a Roma com o coração apreensivo, porque em toda a Palestina estão presentes algumas superstições contrárias às nossas tradições. E essas crenças estranhas invadem o próprio ambiente da família, dificultando-nos a tarefa de instituir a harmonia doméstica. Então, olhem que interessante, né? Como a gente sabe, né, através da história, o como que o cristianismo ainda levou muito tempo para ser realmente aceito, até mesmo pelos romanos, que depois, né, se tornaram os maiores, né, aparente referência com relação ao cristianismo, né, o catolicismo romano e tudo mais. Mas aqui não, ele está se referindo a essas crenças que 50 anos depois ainda estão ali com dificuldade. E aí, tanto é que Caio Fabrícios fala, ó, já sei, replicou o amigo solicitante. Queres aludir com certeza ao cristianismo com as suas inovações e os seus asseclas. Mas, ajuntou Caio, evidenciando uma atenção mais íntima, acaso Alba Lucínia teria deixado de ser a segurança vestalina da tua casa? Seria possível? Então, olha aqui que ele está agora supondo, né, o Caio, falando. Porque se o outro, se o Elvídio Lúcio citou que essas crenças estão dificultando alguma coisa dentro de casa, aí o Caio Fabrícios acaba supondo, né, a sua esposa, porque a esposa
do Elvídio Lúcio se chama Alba Lucínia. A Alba Lucínia é então filha, né, eu me esqueci me esqueci o nome dele agora, que acabamos de citar aqui, Fábio Cornélio. Então, ele está falando, a Alba Lucínia, ela está sendo, né, conduzida por essas ideias. Não, replicou Elvídio, ansioso por se fazer compreendido. Não se trata de minha mulher. Sentinela avançada de todos os feitos da minha vida há longos anos, mas de uma das filhas que, contrariamente a todas previsões, imbuiu-se de semelhantes princípios, causando-nos os mais sérios desgostos. Então, é uma das filhas de Elvídio Lúcio que é simpatizante das ideias do cristianismo. Da mesma maneira que no livro passado, né, quem que entendeu, né, que já tinha um espírito mais voltado para a crença, né, do cristianismo foi a Lívia. E agora é uma das filhas do Elvídio Lúcio que está nessas condições. Como se fosse, né, algo ruim da maneira que eles descrevem. Ah, lembro-me de Elvídia e de Célia. Então, olha lá, as duas filhas de Elvídio Lúcio, a Elvídia e a Célia. E a Célia, só para relembrar, para que a gente vá se familiarizando, ela é o espírito iluminado desse livro. E é ela quem já, naturalmente, né, é natural. Se a multidão, a grande multidão, tem dificuldade de entender os princípios do cristianismo, os espíritos já mais avançados, iluminados, já são naturalmente, né, sintonizados com essas ideias. E aí, então, agora ele falando, lembro-me de Elvídia e de Célia, que em meninas eram bem dois sorrisos dos deuses já na tua casa. Mas tão jovens e dadas assim a cogitações filosóficas, Elvídia, a mais velha, não se impregnou de tais bruxarias. Olha como eles falam com relação ao cristianismo. Mas a nossa pobre Célia parece bastante prejudicada pelas superstições orientais. Tanto que, regressando a Roma, tenciono deixá-la em companhia de meu pai por algum tempo. Suas lições de virtude doméstica hão de renovar-lhe o coração, segundo cremos. Então, a ideia dele, inclusive Elvídio Lúcio, é chegando em Roma, deixar a Célia convivendo com o pai dele, que ele acredita que pelas virtudes que o pai dele tem, né, de educação, de uma série de coisas ali da cultura deles, poderia ajudar, poderia trazer a Célia de volta, porque ele supõe ser o eixo, né, das virtudes. É verdade, concordou Fabricius, o venerando Quinéio Lúcio reformaria para as tradições romanas os sentimentos mais bárbaros de nossas províncias. Eu vou ter que fazer um comentário aqui também para quem conhece. Eu não sei se alguém aqui já ouviu esse nome, Ádila, ou Lela, ou Gandolf, mas na verdade não é esse nome da maneira que está escrito aqui. Nessa encarnação, Quinéio Lúcio, que era o pai do Elvídio Lúcio, eu não sei se vocês se lembram de alguma coisa da obra de Chico Xavier. Tem um espírito que trouxe vários livros, várias mensagens para a gente, que se chama Neio Lúcio. Neio Lúcio, ele é o espírito que dita livros como Alvorada Cristã, se eu não me engano, o Jesus no Lar. E Neio Lúcio é o espírito já mais para frente, também mais iluminado, que realmente traz para nós, através do Chico, uma série de mensagens, junto com Emmanuel. Olha como são as coisas, né? Emmanuel, Públio Lentulus, depois Nestório, Quinéio Lúcio, os outros, desses espíritos que há 2000 anos atrás estavam começando, né,
a entender, a alinhar o seu próprio espírito com a luz. Esses espíritos, 2000 anos depois, são para a gente, né? Espíritos que nos trazem a verdade, nos trazem muitas referências. Então, se vocês um dia pegarem algum livro do Chico Xavier, que tiver lá, espírito, pelo espírito Neio Lúcio, não que Neio Lúcio, mas é o mesmo, certo? Fizera-se ligeira pausa na conversação enquanto Caio tamborilava nos dedos, dando a entender a sua preocupação, como se evocasse alguma dolorosa lembrança. Euvídio, murmurou o tribuno fraternalmente, teu regresso a Roma é de causar apreensões aos teus verdadeiros amigos. Recordando teu pai, lembro-me instintivamente de Silano, o pequeno enjeitado que ele chegou quase a adotar oficialmente como próprio filho, desejoso de libertar-se da calúnia a ti imputada no albor da mocidade. Agora aqui o Caio Fabrício está falando de algo que faz parte do passado, que toda a história que nós vamos ver tem muita coisa do que se vai se desenrolar tem a ver com isso. O Caio Fabrício está falando, puxa vida, mas você voltar para Roma é um pouco preocupante para quem conhece os detalhes do seu passado. E ele falando, você falando do seu pai, eu me lembro do Silano. O Silano foi um pequeno enjeitado, então uma criança que pelo jeito foi tida como fala ali, né? A calúnia a ti imputada no albor da mocidade. O seu pai quase adota esse Silano como próprio filho, porque na época provavelmente disseram que esse talvez fosse filho de Ovídio Lúcio, de uma aventura ou de um relacionamento que fosse preocupante, que não fosse o que eles aceitariam ali naquela época. Bom, o fato é isso. O Caio Fabrício agora está falando, lembrando a ele, puxa vida, mas tem coisa aqui que será que não vai ter algum problema lá na frente? Sim, disse o anfitrião, como se houvera repentinamente despertado. Ainda bem que não desconheces a acusação caluniosa que pesou sobre mim. Aliás, meu pai não ignora isso. Apesar de tudo, teu venerável progenitor não hesitou em cumular a criança a ele encaminhada com o máximo de carinhos. Quer dizer, se na época foi dito que aquela criança era filho, né, do Euvídio, mas um filho proibido, mesmo assim, olha como o Quinéio Lúcio também já era um espírito diferente. Porque aos espíritos mais duros, orgulhosos, se fosse algo que pudesse prejudicar, manchar o nome da família, resolve isso com facilidade. Dá um fim. Some daqui. Manda matar. O que muitas vezes é o que acontecia. E que acontece ainda hoje, né? Mas olha o que nem Lúcio, apesar de saber que poderia ser, ou que aquilo é um provável, né, marcador negativo da família, mesmo assim ele deu o máximo de carinho e atenção a essa criança, que se chamava Silano. Depois de passar nervosamente a mão pela fronte, Ovídio Lúcio acentuou. E Silano, sabes o que é feito dele? As últimas informações davam-no como incorporado às nossas falanges que mantém o domínio das Gálias, como simples soldado do exército. Às vezes, ajuntou Euvídio preocupado, tenho pensado na sorte desse rapaz, pupilo da generosidade de meu pai, desde os tempos de minha juventude. Mas que fazer? Desde que me casei, tudo fiz por trazê-lo à nossa companhia.
Minha propriedade da Idumeia poderia proporcionar-lhe uma existência simples e liberta de maiores cuidados sob as minhas vistas atentas. Todavia, Alba Lucínia se opôs terminantemente aos meus projetos. Não só recordando os comentários caluniosos de que fui alvo no passado, como também alegando seus direitos exclusivos à minha afeição, pelo que foi compelido a conformar-me, levando em conta as nobres qualidades da sua alma generosa. Então, realmente, o que está mostrando aqui é um filho bastardo, ou um provável, um possível filho bastardo do Elvídio Lúcio, que o próprio Ovídio tem alguma preocupação. Por quê? Por ter dúvida se é filho dele ou não? Ou por saber que é filho dele e ao mesmo tempo não poder assumir? O fato é que a sociedade ali sabia. A própria Alba Lucínia, que é a esposa do Elvídio Lúcio, sabia, mas não aceitou o fato do Elvídio querer trazer o Silano para próximo deles. Bem sabes que minha esposa deve receber as minhas atenções mais respeitosas. Então, por respeito à esposa e por ela ser uma esposa que também inspirava, né, ou ela tinha por merecimento esse respeito, ele não insistiu. E então ele não sabia o que estava acontecendo hoje em dia com essa tal criança, o Silano. Não tenho remédio senão aceitar de bom grado as suas afetuosas imposições. Euvídio, bom amigo, exclamou Fabrício, demonstrando prudência. Não devo nem posso interferir na tua vida íntima. Problemas há na vida que somente os cônjuges podem solucionar entre si na sagrada intimidade do lar. Mas não é apenas pelo caso Silano que me sinto apreensivo relativamente ao teu regresso. Então, agora o que o Caio Fabrício está acrescentando? Se o Silano, essa história, né, desse filho bastardo, era algo preocupante, o Caio Fabrício está falando, mas não é isso, só o que me preocupa com relação ao teu passado. Vamos pensar, né, que provavelmente, se tem um filho bastardo, tem uma amante, tem alguém que foi o relacionamento que gerou esse filho bastardo. E fixando o amigo bem nos olhos, rematou. Lembras-te de Cláudia Sabina? Sim, respondeu vagamente. Não sei se estás devidamente informado a seu respeito. Cláudia é hoje a esposa de Lólio Úrbico, o prefeito dos pretorianos. Então, vocês se lembram, ali no começo, o próprio Ovídio falou, o meu sogro interveio com relação ao meu negócio, com relação aos cavalos, com o prefeito dos pretorianos, o Lólio Úrbico. Se o prefeito dos pretorianos precisava de um monte de cavalo lá, o sogro dele, amigo do prefeito, pediu e o prefeito ajudou. Falou, não, tá tudo bem, a gente compra os cavalos aí do teu genro, porque nós precisamos e porque daí a gente te beneficia, mas sempre fica aquela, né? Tá devendo um favor, talvez. Uma suposição. Mas o fato é que Cláudia Sabina, como agora o Caio Fabrício está falando, é a atual esposa de Lólio Úrbico. Não deves ignorar que esse homem é a personalidade do dia, como depositário da máxima confiança do imperador. Então, olha aqui, mais uma vez, só para a gente começar a entender, né, o contexto aí dos que aos olhos do mundo detêm o poder. Então, o Lólio Úrbico e a Cláudia Sabina, sua esposa, são as personalidades importantes ali na região. É um depositário da máxima confiança do imperador. Euvídio Lúcio passou a mão pela fronte, como se desejasse afugentar uma penosa recordação do passado, revidando afinal para a tranquilidade de si mesmo. Não desejo exumar o passado.
visto ser hoje um outro homem. Mas se houver necessidade de ser prestigiado na capital do império, não podemos esquecer igualmente que meu sogro é a pessoa de toda a confiança, não só do prefeito, aqui é Lutz, como de todas as autoridades administrativas. Bem o sei, mas não ignoro também que o coração humano tem escaninhos misteriosos. Não acredito que Cláudia, hoje elevada às esferas da mais alta aristocracia, pelos caprichos do destino, haja olvidado a humilhação do seu amor violento de plebeia, espezinhado em outros tempos. Olha aqui qual que é a trama, né, do que nós vamos lidar aqui, conhecer nesse livro. A Cláudia Sabina realmente foi, né, um grande relacionamento, uma grande paixão ali, ou dela para com ele, ou dele para com ela. E o que o Caio Fabrício está falando é o seguinte: mesmo ela hoje também está em outras condições, está na posição de mulher do prefeito, eu não acho que ela é mulher de ter esquecido a humilhação que sofreu pelo amor que ela sofreu por você. Porque ela era plebeia e Elvídio Lúcio era, né, um patrício romano. Então, olhem a questão da diferença entre as classes sociais, o relacionamento, e agora aqui as consequências, né? Sim, confirmou Elvídio Lúcio, com os olhos parados no abismo de suas recordações mais íntimas. Muitas vezes tenho lamentado o haver nutrido em seu coração uma afetividade tão intensa. Mas, que fazer? Olha isso, agora o Elvídio Lúcio reconhecendo. Eu lamento, né, realmente ter nutrido, né, alimentado para ela algo que não iria acontecer. Mas o que fazer? A juventude está sujeita a caprichos numerosos e a maior parte das vezes não há advertência que possa romper o véu da cegueira. E estarás hoje menos moço para que te sintas completamente livre dos caprichos multiplicados de nossa época? Olha a pergunta do Caio Fabrícios. Porque se o Elvídio está falando que lamenta o que aconteceu no passado, tem receio de que ela ainda realmente não esteja quieta, né? Que ela vá fazer alguma coisa contra ele. Mas agora o Caio Fabrício está perguntando, mas e você intimamente? Como é que você está? Você tem essa fortaleza? Você acha que você não vai estar influenciado ou influenciável pelas paixões que te dominaram naquela época? O interpelado compreendeu todo o alcance daquelas observações sábias e prudentes. E como se não lhe prouvesse o exame das circunstâncias e dos fatos, cuja lembrança penosa o atormentaria, replicou sem perder o aparente bom humor, embora os olhos evidenciassem uma preocupação amargurosa. Caio, meu bom amigo, pelas barbas de Júpiter, não me faças voltar ao pélago escuro do passado. Então, nesse momento, ele tentou. Vamos mudar de assunto, né? Desde que chegaste, nada me disseste, além de assuntos penosos e sombrios. De início, a miséria é a miséria da Judéia, de arrepiar os cabelos com os seus quadros de desolação e ruína. E depois, eis-te voltado para o passado escabroso, como se não nos bastassem as atuais amarguras. Fala-me antes de algo que me consolide o repouso íntimo. Embora não saiba explicar o motivo, tenho o coração apreensivo quanto ao futuro. Olha como algumas coisas que a gente vê, né, nestes livros. Na verdade, tem alguns aí que ainda nem passamos por eles, né? Mas como a intuição de um espírito que sabe que tem prova grande pela frente. Na verdade, a própria Lívia, no último livro, né, no Há 2000 anos, falou: puxa,
nós estamos indo para lá, para a Palestina, mas eu não sinto que nós vamos ter coisa boa por lá, né? Como que já se recordando do que era previsto de planejamento reencarnatório ali para eles, né? A máquina de intrigas da sociedade romana aborrece-me o espírito que nunca encontrou ensejos de lhe fugir ao ambiente detestável. Meu regresso a Roma inquina-se de perspectivas dolorosas, embora não ouse confessá-los. Então ele resolve querer mudar de assunto. Assim, puxa vida, Caio, vamos falar de coisa boa? Porque você só falou de coisa ruim e o meu coração está se abrindo com um amigo, né? Me diz que realmente algo não vai ser legal daqui para frente. Então, ali desse momento em diante, aí nós chegamos agora aqui no meio do capítulo. E aí o Fabrícios, né, o Caio Fabrícios, vai então falar de outras coisas, vai mostrar outras situações para ele, que a gente vai ler na semana que vem. Por enquanto, deixando só mais ou menos um pouquinho do contexto da história, né, para que a gente vá começando a conhecer os personagens, fazendo um pouquinho, né, de ligação com as informações que a gente tem dessas reencarnações, de quem são esses personagens, para que a gente possa, né, ir absorvendo o máximo possível de todas essas histórias, né? Então, por enquanto, por hoje, nós vamos parar por aqui. Alguém tem alguma observação, alguma pergunta para fazer? Se não, encerramos e semana que vem nós terminaremos esse capítulo. Certo? Certinho. Certo. Então, maravilha. Então, é isso. Vamos agradecer aí e uma ótima noite para todos, uma ótima semana. Se tiverem alguma dúvida ou alguma observação, depois pode fazer lá no WhatsApp. Mas se não, semana que vem a gente continua. Tá Boa bom, noite. mãe. Tchau, tchau. Muito obrigada, boa Tchau, tchau. noite. Boa Boa noite. semana. Tchau, tchau.